Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, personalidades da nossa região metropolitana passando por aqui para discutir e debater junto com você os assuntos importantes, os nossos problemas, as saídas para as nossas dificuldades e discutindo também, quase que todo dia, não tem outra forma, os temas de interesse nacional que são muitos e fervem a cada hora que passa, não dá nem para dizer que é a cada dia, a cada momento, cada hora, cada 2 horas tem uma novidade impactante no cenário político nacional. Telefone sempre aberto para você participar com a gente, 3014-5281, ligue para cá com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião e pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV para sua mensagem aqui para a nossa equipe no Painel Regional. Comigo aqui na bancada, prazer recebendo o secretário de Gestão aqui da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz, ao lado do Heraldo José dos Santos, nosso comentarista habitual, como é também aqui à direita, mais uma vez com a gente, o doutor Francisco Pacilo. Manchete do jornal parceiro, aqui do Diário do Litoral, fazendo aqui a manchete que circula aqui, você lê aqui, a Justiça condenando o ex-prefeito Clermont e o grupo de comunicação, e além de 8 funcionários da Prefeitura de Cubatão. Lembrando aqui que a gente repassa sempre aos companheiros de bancada, ao Fábio Ferraz, ao Heraldo e também ao Francisco Pacilo, a manchete e o jornal Diário do Litoral desta segunda-feira. E agradecendo sempre as participações dos companheiros nesta edição. Fábio Ferraz, prazer revê-lo. Tudo bem, secretário? Prazer é meu, obrigado mais uma vez pelo convite, doutorão, Heraldo, doutor Pacilo. Estamos aqui e, enfim, podemos debater um pouquinho sobre a nossa cidade, a nossa região. Para a gente é sempre uma grande felicidade. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, doutorão? Boa tarde a você, boa tarde ao secretário, boa tarde ao doutor Pacilo, Rubeni, que encanta essa mesa, e você de casa que nos assiste. Francisco Pacilo, tudo bem, Pacilo? Tudo bem, doutorão? A satisfação está mais uma vez aqui nesta bancada, hoje abrilhantada pelo secretário Fábio Ferraz, Heraldo, como sempre, nosso grande jornalista advogado, você, Boturão, comandando que tudo quanto é lugar que a gente anda tem um comentário e o programa está muito assistido, é impressionante. A Rubeni também, que com certeza abrilhanta e ajuda a divulgar o programa. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília. Clique lá no ícone do painel regional, no Santa Portal, para acompanhar a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê através do YouTube, o que considerar mais interessante, ou o programa por inteiro. Sempre acompanhando a sua participação, é a nossa equipe de produção. Com a gente mais uma vez a Rubeni Carpanedo. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, Boturão. Boa tarde a todos, convidados. Boa tarde a você, internauta. Como o Boturão falou, curta a nossa página no Facebook, tem mais de 18 mil curtidas a nossa página lá, obrigada sempre pela sua participação. Mande a sua mensagem, inbox, que a gente vai te responder aqui e tirar todas as suas dúvidas. Perfeito. Olha, estamos aí com a revista Veja bombando nas bancas neste final de semana, trazendo aí a antecipação da segunda etapa da delação premiada do ex-líder do governo Dilma no Senado, o ainda senador Delcídio do Amaral, que esteve preso por 3 meses, fez esse acordo com a Justiça da delação premiada e soltou o verbo para a revista Veja, dizendo que Lula e Dilma sabiam de tudo, do que acontecia na Petrobras, do racha que havia entre o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula e o governo Dilma Rousseff, o ex-presidente sendo aí fritado em óleo fervendo, pelos ministros Mercadante e, especialmente, José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, que, segundo Delcídio do Amaral, sabia de tudo, absolutamente tudo, que acontecia em relação à Operação Lava Jato, o que ia acontecer no dia seguinte com a operação dos delegados a mando do juiz Sérgio Moro, e sabia também com antecedência da busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula e a condução coercitiva dele para depor lá no aeroporto. Tanto que, na véspera, acabou entregando o cargo e saindo, deixando o Ministério da Justiça. Delcídio disse aí, entre outras coisas, também, além dessa situação toda que aí está, que houve um encontro em Portugal
em Lisboa, envolvendo a presidente Dilma Rousseff e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Houve uma proposta de Dilma para o Lewandowski de que não deveria se dar muito avanço a isso, seria uma crise sem precedentes na história do Brasil, o que é que poderia ser feito? O Lewandowski saiu pela tangente e não quis o acordo com a presidente. Enfim, é bombástica, não é? A delação e a entrevista de Delcídio do Amaral, tanto a Rede Globo, na sexta-feira, o Jornal Nacional, depois o Jornal da Globo, a própria Globo News, como também a revista Veja neste sábado e domingo, neste final de semana. Não é? E ainda temos a nova Operação Lava Jato. Cada vez que a gente pensa que a coisa vai caminhar por um lado, surge outra bomba, não é? Que atropela tudo, não é? Que a gente está acompanhando. A 25ª fase, a tal etapa polimento, se desenvolveu em Portugal, em Lisboa, mais especificamente, com a prisão do operador Raul Schmidt Felipe Júnior. Ele que morava em Londres, não é? E tinha lá uma galeria de arte e, em tese, não é? Essa galeria servia para lavar dinheiro aí para essas operadoras. Enfim, é tanto assunto, tanta denúncia que a gente fica até meio perdido. Queria saber do Fábio, né, como é que vem recebendo e acompanhando tudo isso, o próprio prefeito Paulo Alexandre e o governo aqui da cidade de Santos em relação a essa situação toda, Fábio. Olha, eu penso que a primeira palavra de ordem tem que ser serenidade, né? Eu acho que o que menos interessa para o país, o que menos interessa para a sociedade é que os ânimos se acirrem, que as questões sejam levadas aí num aspecto mais voraz, ou seja, de forma mais agressiva. O que nós temos aí observado, evidentemente, é uma questão que é de fundamental importância que as instituições funcionem, né? Então, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, evidentemente no olho do furacão, isso em âmbito nacional, mas que a Câmara dos Deputados, o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, tenha a possibilidade, do ponto de vista político, de fazer as devidas continuidades daquilo que vier aí suscetível do Poder Judiciário. Ou seja, as instituições funcionarem. Eu até, uma questão que o doutor Pacílio talvez concorde comigo, uma coisa que, claro, ninguém está feliz com isso, todos nós estamos aqui até desanimados, né, de certa forma, acho que a população brasileira está muito perplexa nesse ponto. Mas tem algumas situações que eu acho que a gente também tem que observar que tem alguma validade, né? Nós percebemos altas cúpulas do Poder Federal, né, absolutamente amedrontadas com o Poder Judiciário de primeira instância, né? Ou seja, um juiz de direito, um juiz federal de primeira instância, colocando todo um poder executivo nacional na berlinda, né? Isso é o resultado do quê? Funcionamento das instituições. Então nós consolidamos no país, isso tem que ser ressaltado também, um funcionamento das instituições. Nosso Poder Judiciário, ele tem condições de tocar assuntos de interesse dentro do seu horizonte com alguma tranquilidade. Isso tem que ser ressaltado porque pelo menos é algo bom dentro desse cenário todo, que é péssimo, evidentemente. Ou seja, a gente tem que fazer com que as instituições trabalhem, Poder Judiciário, enfim, especificamente, possa realizar seu trabalho e, é claro, esperar que o mais rápido possível acabe essa turbulência. O município de Santos não é uma ilha do paraíso fora do Brasil. Estamos passando por também dificuldades, Temos aí já dificuldades consagradas no nosso orçamento, só para se ter uma ideia, né? Nós tínhamos aí sempre, ano a ano, uma expectativa de aumento de 10%, 12% na peça orçamentária. Esse ano já foi pela metade. A expectativa consagrada agora para o atual ano é de um orçamento proporcionalmente menor, ou seja, a gente não avançou tanto. E teremos, sim, seríssimas dificuldades para consagrar essa peça orçamentária. É verdade que o ISS, sobretudo o ISS portuário, como diz na rua, ainda segura um pouquinho a nossa onda. Tem uma análise bem rápida, né? Se a gente for fazer uma análise rápida do PIB, indo para a macroeconomia. São basicamente 8 vertentes do PIB que são medidas para se ter um número final. Nosso país estamos aí há 2 anos consecutivos, que por sinal isso não se via desde 1929, com quadro de recessão, PIB negativo, 3,5%, 4%. Bom, muito bem. Só que desses patamares que levam o PIB, um foi positivo.
1,6 positivo, que foi justamente exportação de commodities. Então, quem está na cadeia da exportação de commodities, então desde o produtor, né, que é talvez os mais beneficiados, e é claro, o nosso porto participa dessa cadeia, sentiu um pouco menos a crise. Então, nós sentimos um pouco menos, estou falando isso do ponto de vista de prefeitura, né, do que outros municípios, do que outras regiões. Mas sentimos bastante. ICMS está caindo bastante. Já tivemos aí no primeiro trimestre uma perda de 12% no ICMS, daquilo que era esperado, ou seja, muita coisa. E aí outros tributos também seguem essa mesma linha. Enfim, então teremos sim, evidentemente, dificuldades para consagrar o orçamento desse ano, mas também por esse equilíbrio e também, sobretudo, pela postura do nosso prefeito Paulo Alexandre de buscar justamente o equilíbrio fiscal. O que é o equilíbrio fiscal? Entender bem o quanto que nós temos de receita, o quanto nós temos de despesas e economizar nas despesas, nós conseguiremos aí, levar aí a prefeitura durante esse ano, que vai ser um ano muito difícil, com dificuldades. Muito bem. O Fábio citou aqui o Pacilo sobre essa questão toda aí do Eu primeira prestei instância. bastante atenção, Fábio, brilhante a tua intervenção e uma lucidez que não seria de menos você estar no cargo de secretário de gestão. Mas eu acho que o prefeito tem que se preocupar, você pode alertá-lo, que o ministro Helder Barbalho tem tentado deslocar para o Pará a exportação de grãos. E isto vai ser um problema seríssimo e delicado. Acabou a Cozipa e nós não podemos deixar acabar o porto. Claro que não vai acabar o porto, talvez é uma expressão simples, mas ele pode reduzir a sua capacidade de movimentação de carga. E eu acho que a prefeitura tem a necessidade de um empenho bastante grande e uma preocupação bastante grande, inclusive junto ao governo do Estado, para intervir politicamente para que isso não ocorra. É inadmissível que todo esse investimento está sendo levado para Belém do Pará. Onde a prefeitura poderia atuar, na sua visão, Pacilo, para impedir que o porto perca aí mais movimentação e que o norte e o nordeste levem para lá essa movimentação de cargas que nós temos politicamente, aqui? uma ação política através do governo do Estado. Nós somos aí o maior Estado da Federação. Que é oposição ao governo federal. Sim, hoje, pelo menos hoje mas tem movimentação e o governo está fraco. Né? Então esse é o primeiro aspecto. E retomar, na minha ideia, que eu acho que é uma coisa altamente saudável, retomar a questão da regionalização do porto, a estadualização no mínimo do porto, como é na maioria dos portos do mundo. Mas era o discurso dos petistas, lembra? Thelma, Fausto, na realidade eles Maria se Lúcia, apropriaram. Saudosa Maria Lúcia. Eles se apropriaram desse discurso. Se o Lula fosse o presidente antigo. da República, o porto seria Então, estadualizado ou municipalizado. Quanta coisa que ele prometeu, ele fez exatamente o contrário. É que, na realidade, né, normalmente... Não, na verdade, eles prometiam aqui, né, em nome dele. Né? Em nome dele, mas na primeira entrevista coletiva dele, ele falou, não é nada disso. Claro, é um instrumento, um equipamento muito importante, né, que gera não só emprego, mas também um recolhimento tributário e fiscal muito grande, de fundamental importância. E não é admissível que um porto desta envergadura seja administrado, inclusive a sua dragagem, por Brasília, por um pessoal que está absolutamente alheio e não tem um conhecimento. Isso tem que ficar no Estado, isso tem que ficar inclusive no município, viu, secretário? Eu acho que nós temos condições, temos pessoas habilitadas para tanto, temos conhecimento, a vivência. Mas aí o doutor Pacilo continua com a sua habitual lucidez. Está perfeito, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que em algumas ações, principalmente do ponto de vista político, aí vamos discutir guerra fiscal, guerra tributária, incentivo de infraestrutura. Então, também às vezes não adianta a gente apertar o calo simplesmente na questão tributária, para qual que é mais competitivo, se a gente não tem infraestrutura para poder melhorar o desenvolvimento portuário. Ou seja, precisa de investimento para a nossa região, investimento do governo federal, investimento do governo estadual, que já faz a sua parte, diga-se de passagem, mas para que a gente possa melhorar os próprios gargalos do nosso porto. Enfim, isso tudo faz parte desse contexto. Agora, o porto passar a ser administrado regionalmente, eu não tenho dúvida que isso é um dos assuntos prioritários da agenda da Baixada Santista. Isso é fundamental. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que ser feita. Os órgãos... Viu, Fábio? Os órgãos que nós tínhamos aqui, que eram deliberativos, hoje são meramente informais. É uma pena. Eu acho que nós temos que retomar isso. Agora, também, por outro lado, até o começo da nossa conversa aqui de hoje, né? O momento é um momento difícil demais para levar esse tipo de discussão, né?
Congresso hoje, infelizmente, ele não consegue fazer nenhuma discussão, né? A gente tem um Você tema... não sabe se daqui a 2 meses a presidente Dilma estará no cargo, estará fora do cargo, Se o presidente será Michel Temer o presidente, se ele também não vai entrar na Lava Jato como investigado, o que vai acontecer com ele. Então, há uma incerteza geral, ampla e É isso restrita. que para a economia, né? Esse é o nosso problema. O problema político para completamente o problema econômico. Agora, se me permite, por exemplo, essa questão portuária, eu acho que, por exemplo, fazendo uma analogia na questão da Uzi Minas, né? Ou como a gente gosta... Eu sou filho, eu sou um pouco mais novo, mas eu sou filho de meu pai trabalhou no polo petroquímico de Cubatão a vida toda, meu pai trabalhou na Estirene. Então, para a gente também é Cozipa, né? Então, a gente gosta de falar assim, Uzi Minas ou Cozipa, que seja. Mas ali era uma questão diferente. Por quê? Ali você tem mais as conjunturas macroeconômicas envolvidas do que força política. Ora, ali é simples. Ou o governo o governo federal faz uma ação de proteção ao aço fabricado no Brasil, e isso é totalmente possível, os Estados Unidos faz isso, ou ele não é competitivo. Se ele não é competitivo, não tem jeito. O dono da Uzi Minas, que são grupos estrangeiros, tem uma hora que a conta não fecha para eles, infelizmente. Então, nós que vamos sofrer, como na verdade já estamos sofrendo, é fato, nós que vamos sofrer. Mas aí, nesse caso, especificamente, os atores locais têm pouca influência nessa discussão. Por exemplo, os prefeitos se reuniram, o prefeito Paulo Alexandre, os demais prefeitos da região, todos foram lá junto ao governador, passou-se até a discutir a questão tributária sobre a indústria, para que tivesse algum tipo de incentivo. O governador falou, eu topo, só que mesmo assim a conta não fechava. Então, por quê? Porque a produção do aço passou a ser algo que não se sustenta. Então, é necessário o que é uma análise macroeconômica. E aí, nesse caso, eu penso que os atores políticos regionais, infelizmente, têm menos a contribuir, o que difere da questão do porto, que aí sim, eu acho que as autoridades locais, sobretudo as autoridades políticas, têm aí um papel muito importante para ser desenvolvido. Heraldo, pois não, Heraldo? A gente está discutindo aqui as questões nacionais e eu queria chamar a atenção para essa manchete hoje do Diário do Litoral, que também é importantíssimo, né? Tem um grupo de comunicação, ex-prefeito da cidade, relações do que é público com o privado. Cubatão isso, né? Cubatão, o ex-prefeito Clermont. Né? E a gente tem que levar em conta também que foi uma investigação iniciada pelo Ministério Público, é uma condenação em primeira instância, importante, interessante até, que os condenados hoje em primeira instância demonstrem que não são culpados, né? Até porque, para um grupo de comunicação, o seu maior patrimônio é a credibilidade. E, para ter a liberdade e a autoridade de criticar, realmente precisa dar exemplo nas suas relações com o poder público. Muito bem. Bom, só na sequência aqui, antes da gente fechar, não é? Muita coisa pode acontecer pelo Brasil afora e, evidentemente, que essa instabilidade política que gera toda essa crise econômica respinga aqui nas nossas prefeituras. A gente sabe a situação que enfrenta a Prefeitura de São Vicente, que enfrenta Guarujá, dificuldade de Cubatão, os outros municípios todos, e Santos não é diferente. A gente vai fazer uma paradinha, um primeiro intervalo, e aí falar sobre questões que envolvem aqui a nossa cidade com o secretário Fábio Ferraz. Já, já. Muito bem, voltamos. É o segundo bloco aqui do nosso painel regional com o secretário Fábio Ferraz, secretário de Gestão de Santos, Heraldo, Pacília, Rubeni, já, com participações do telespectador, né? Sempre participação importante, com perguntas, comentários, enfim, você fica sempre à vontade conosco. Secretário, a gente sabe das dificuldades aí que os municípios vêm enfrentando por conta de toda essa crise econômica, que é resultado de toda a instabilidade política que já comentamos aqui no bloco anterior, e Santos, evidentemente, que sente também seus problemas, suas dificuldades, não é? O orçamento de um ano para o outro, você citou aqui 10%, 12% a mais, não é sempre a expectativa, esse ano quebrou isso, não é? Na virada, então fica aí o questionamento, né? O que é que vai dar para ser feito com relação a obras, enfim, que a gente vem acompanhando aqui na cidade, agora em 2016, que é o último ano do prefeito Paulo Alexandre, que, como todo mundo sabe, vai tentar a reeleição em outubro, né? Olha, isso é muito importante a gente dizer. Basicamente, a receita líquida corrente do município de Santos é constituída da seguinte forma. Eu vou arredondar os números, tudo bem? 50% é folha de pagamento. O último balanço foi 49%, mas isso 50% é folha de pagamento, isso de forma arredondada. 44%, 45% de todo o dinheiro é custeio da máquina. Então,
dinheiro para poder fazer a máquina funcionar. Então nós temos, portanto, um poderio de investimento na ordem de 5%, 6%. É muito pouco. Quando a gente fala em investimento, é o que a gente vai fazer a mais. Então, qual é a receita? Buscar recursos fora. E aí eu acho, sinceramente, que o prefeito Paulo Alexandre fez, durante esses 3 anos anteriores, um excelente trabalho. Foi buscar dinheiro. Governo federal, governo estadual, Banco de Desenvolvimento, BNDES, enfim, para que a gente pudesse realizar as obras, que são necessárias efetivamente. Então, hoje, a cidade tem um grande número de obras, grande número de intervenções acontecendo, algumas já concluídas. Por exemplo, esse sábado agora foi entregue à população do bairro do Acaruara uma UBS fantástica, fantástico. Acho que a população está lá muito contemplada com o novo equipamento na área da saúde que foi entregue à população. Enfim, e são várias obras que serão entregues aí agora nos próximos meses. Agora, também tem dificuldades, a gente tem que ressaltar isso. Repasse do governo estadual, repasse do governo federal, em especial, estão atrasando. Isso, porventura, faz com que algumas intervenções também atrasem. O empreiteiro, ou a pessoa que está fazendo, a empresa que está realizando a obra, ela precisa do recurso. Se o recurso atrasa, gera alguma dificuldade. Tudo isso será sanado, ou seja, a gente conseguirá superar, mas é uma realidade que com a dificuldade de repasse de recursos, você tem algumas obras que acabam transcendendo um pouquinho o prazo inicialmente previsto. Verba Haddad, por exemplo, que vem uma verba carimbada, o dinheiro que pertence aos municípios, mas é repassado pelo governo do estado. Me parece que há um atraso aí razoável. É verdade. Olha só, até o pessoal, pega lá o pessoal mais antigo da prefeitura, eles sempre falam, qual que nunca atrasa? O pessoal sempre foi categórico, Haddad, pode contar que não atrasa nada, é uma maravilha, não tem problema nenhum. Então, só que também está atrasando, infelizmente. O governo do estado também está tendo algumas dificuldades. Aliás, isso é público e notório. O governo do estado fez cortes lineares em alguns contratos na ordem de 10%, 15%. Então, também está passando por dificuldades e, porventura, faz com que os recursos também atrasem. Do governo federal, em especial, veio dinheiro carimbado na área da assistência social, na área da saúde, na área da educação, estamos tendo dificuldades no recebimento desses recursos. Olha, para efeito de custeio, Santos, como disse, a gente tem um equilíbrio muito grande. Isso não foi uma conquista da atual administração, isso já foi uma conquista da prefeitura ao longo do tempo. Ou seja, Santos é uma cidade que ela não depende tanto para o seu custeio, para o seu dia a dia, dos recursos de fora, ao contrário de algumas cidades, inclusive na nossa região, que são muito dependentes dos recursos fora, ou seja, não geram recursos por si só. Então, para efeito do nosso custeio, nossa folha de pagamento, a gente, claro, com algumas ressalvas, a gente não tem problema algum, porque nós temos credibilidade e temos aí os recursos já colocados. Então, em Santos não tem atraso de pagamento de salário, não vai ter, então a gente está muito tranquilo quanto a isso, muito equilibrado nessa área. Atraso de pagamento de fornecedores costumeiros, ou seja, de custeio, nenhum problema quanto a isso. No entanto, alguns investimentos estão com algumas dificuldades, sim, muito por conta justamente desses recursos que acabam não sendo repassados no tempo previsto. Muito bem. Heraldo e Pacilo, à vontade aqui com o secretário. Secretário, mesmo com esses atrasos e esses cortes, por exemplo, a gente percebe a decepção da população em algumas obras. Eu cito, por exemplo, a ciclovia da Zona Noroeste. Era uma obra que era para ser entregue ainda no governo passado. Quer dizer, nós já estamos no último ano do governo que sucedeu o governo do João Paulo Papa e aquela obra não foi finalizada ainda. Quer dizer, dentro mesmo desses critérios de cortes e de economia, não há como estabelecer uma certa prioridade e tentar finalizar aquilo que já se iniciou há mais tempo e satisfazer aquele interesse popular? Não tenha dúvida, não. Esse é o caminho, né? Primeiro que você tem o gestor ele tem que escolher onde vai priorizar. Na verdade, administrar é muito isso, priorizar. Em especial na Zona Noroeste e morros, eu percebo que nos últimos anos nós tivemos o maior volume de investimentos realizados justamente nessas regiões. Então, equipamentos na área da saúde, equipamentos na área do esporte, está aí agora o M Nascimento, o novo M Nascimento, isso é fantástico.
lá na Zona Oeste, nos morros, nós tivemos já entregas importantes e outras obras que estão acontecendo. A obra da ciclovia da Zona Oeste também é uma obra fundamental e não tenha dúvida que todo o empenho há nesse sentido. Mas, como disse, há essas dificuldades que de fato estão ocorrendo. Independente da ciclovia da Zona Oeste, a própria ciclovia da Orla também, infelizmente, consta já com um atraso, né? E é uma ciclovia muito importante, não só para o aspecto turístico, que claro, na Orla é inegável que isso é relevante, mas por ser uma das principais vias de bicicleta, justamente das pessoas que fazem esse trânsito diário para ir trabalhar. Então as pessoas estão aí passando por algumas dificuldades. O que a gente entende, o que a gente pede é que realmente tenha aí uma colaboração no sentido de compreender esses atrasos, embora, é claro, todos nós estamos incomodados com eles quando acontece esse tipo de atraso, mas que a gente tem esse quadro, esse cenário que nós já conversamos aqui um pouquinho. É um cenário difícil, mas que assim, eu não tenho dúvida que em Santos a gente vai conseguir superar e teremos aí já a conclusão dessas intervenções de forma aí a trazer a normalidade à população. Agora, Fábio, você citou há pouco aqui, não é? O organograma, vamos dizer assim, né? Dos custos, né? Do custeio todo que tem aqui a Prefeitura de Santos, né? Que não fica muito diferente do que as outras têm que fazer também, tem que cumprir, né? 50% para folha. Eu faço a pergunta, não está um pouquinho elevado, não, Está inchado quase? patamar aí? Olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca, que diga-se de passagem, uma ótima lei, uma legislação, claro, poderia ter algumas melhorias ainda, mas nesse aspecto da questão da folha de pagamento, eu acho que a lei foi muito assertiva. Ela coloca o limite de 54% de gasto com folha de pagamento. E ela coloca um limite prudencial que é 90% do 54, que vai dar exatamente 51,3. Com 51,3 você já tem uma porção de restrições que a lei te impõe. Muito bem. Como falei, nós viramos o ano aí de dezembro com 46, agora 49, 46, porque teve algumas questões que entraram nesse custeio, nesses valores que não eram reais. Então, a negociação da CEPESP no final do ano passado, a lei dos precatórios, que nós conseguimos levantar os recursos precatórios, devolução do dinheiro da Câmara, enfim. Mas o número real orbita em torno de 49%. Pessoalmente, do ponto de vista de gestão, eu acredito que o ideal seria nós estarmos orbitando na hora de 47%, 48% com a folha de pagamento. Eu acho que esse seria o número ideal. Então, estamos um pouquinho acima dos 49%. É claro que, por outro lado, há sempre uma pressão muito grande por parte dos servidores, de forma legítima, né? Buscam aí melhores salários. Nós temos hoje 12.200 funcionários, estou arredondando os números, é um número razoável, eu estou fazendo isso comparando a outras administrações públicas. O que chama atenção em Santos, que isso tem também a outra conquista da cidade de Santos, é o alto número de funcionários estatutários. Nós temos 11.300 funcionários estatutários, cerca de 600 contratados pela Lei de Emergência 650, que na verdade esse número vai cair bastante agora após o concurso público que está sendo realizado. E lembrando, o número de contratados pela Lei 650 já foi, em outros tempos, quando a Prefeitura tinha ao total 7.000 funcionários, orbitou na ordem de 2.500 funcionários, cerca de 40% do quadro era contratado por uma lei de contratação emergencial. Inicia a atual administração... Hoje são quantos? 600? Hoje são cerca de 600, tá? Inicia o governo Paulo Alexandre 1.167 contratados pela Lei 650. Realizamos já um concurso público em 2014, agora estamos realizando outro, como falei, e estamos por volta de 600. Após esse concurso, eu creio que a gente vai ter cerca de 200 contratados pela Lei 650, que é o cenário ideal, porque a gente vai chamar o pessoal. E quem são esses 200? Os agentes de controle de vetor, basicamente. Por quê? É evidente que a gente não quer colocar o pessoal da dengue, que são os agentes de controle de vetor, dentro do quadro, porque simplesmente a gente quer acabar a dengue. Então, penso eu que justifica você fazer uma contratação temporária para esses profissionais. Agora, no restante, a gente tem aí o nosso quadro com funcionários estatutários. Agora, desses 12.000, sem interromper, mas interrompendo, 12.200 funcionários tem a Prefeitura de Santos. Desse total aí, o prefeito atual, a gestão atual, o prefeito Paulo Alexandre, contratou quantos? Ou efetivou quantos? Olha, nós tínhamos... Tem uma ideia, mais ou menos, de como é que a coisa evoluiu. Perfeito. Então, como falei, nós começamos, o governo, tínhamos 11.900 funcionários, aproximadamente isso. 300 aproximadamente. Exato. Não, veja bem, calma lá.
Mas nós tínhamos 1.200 pela Lei 650. Como eu tínhamos falei, 1.167. 1.167. Hoje nós já temos 600. Então, nós, nessa balança, trouxemos para o quadro, como estatutário, cerca de 900 servidores, o que é importante. Nós não aumentamos o número de servidores de forma significativa no total, mas fizemos com que eles passassem a ser estatutários, que é o que diz a Constituição, que é o que diz a regra geral e que eu espero, que é o que a gente acredita, que a opinião pública ache que seja o mais adequado, ou seja, ingresso no emprego público se dá por concurso público. Então, esse foi um grande ganho, penso eu, da atual administração, de fazer com que nós tenhamos aí, sim, quase a totalidade dos nossos funcionários contratados através de concurso público. Porque o que diz a regra? A regra é clara. Ela fala, sem querer parafrasear o árbitro, o Arnaldo, mas a regra é clara nesse caso, né? O ingresso à carreira pública se dá ou por concurso público ou para os cargos em comissão. Cargo em comissão, diga-se passagem, em Santos nós temos ao total 317. Desses 317, cerca de 40% são ocupados por um funcionário de carreira. Eu acho que é um número absolutamente ponderado. Eu acho que é um número correto, um número bom, mas também que permite que o prefeito realize as suas ações, mas que também não permita que tenha um excesso de pessoas de fora do quadro participando. Então, em resumo, eu acredito que a folha de pagamento da prefeitura ela está num patamar razoável, permitindo, sim, alguma redução sobre o seu valor total em relação ao RCL, alguma, mas nada muito significativo. Na verdade, o número de funcionários não cresceu nessa gestão. Não, o número cresceu... Em relação ao governo anterior. O de funcionários estatutários, sim. Perceba que a gente coloca aí quase 1.000 funcionários estatutários a mais em relação ao que vinha anteriormente. Mas o número total é simplesmente nós deixamos de contratar pela Lei 650 e contratamos através de concurso público. Essa que é a grande diferença, que é o que, diga-se passagem, a lei exige e que nada mais é do que, nesse caso, a lei, eu acredito que ela transpareça uma vontade da população, né? Qual é o parceiro que quer fazer uma colocação? Vou fazer uma colocação. Secretário, você que é da gestão e está numa atuação bastante dinâmica, por que existe uma dificuldade muito grande dos gestores públicos trabalharem com os servidores estatutários? Normalmente o prefeito, não estou dizendo esse prefeito, mas no geral, até da indagação, há uma dificuldade e se justifica a necessidade sempre de contratar emergencialmente. A gente não percebe, né, que existe um quadro exclusivo de estatutários onde estão qualificados, onde são prestigiados. Você me deu um número aqui interessante, 317 cargos em comissão e só 40 são estatutários. Isto é uma necessidade ou é uma prática política na administração pública? Olha, eu penso, Pacilo, que o gestor público, ele hoje já passou o tempo em que você fazia apadrinhamentos políticos, em que você levava a máquina pública simplesmente sob o ponto de vista político, partidário. Eu acho que hoje, quem ocupa os quadros de colaboração, de administração, e qualquer que seja a administração pública, tem que estar tecnicamente guarnecido. E aí sim, claro, defendendo os ideais daquele que foi eleito, porque senão seria contrademocrático. Você não dá para imaginar que um prefeito eleito numa cidade como Santos, sozinho, vai conseguir levar toda essa máquina. Ele necessita, sim, de pessoas que venham a colaborar com ele e sejam quadros técnicos nas suas respectivas áreas, que conheçam do assunto efetivamente, mas que sejam de sua absoluta confiança, para que possam colaborar nesse tema. O que eu acho que causa arrepios ainda à população em geral é quando ela percebe que você tem indicações políticas em detrimento de quadros técnicos. Vou dar um exemplo que eu acho que é contemporâneo nosso agora. A troca que foi feita no Ministério da Saúde. Não por ser santista, não por ser santista, não é isso, não é essa discussão.
Mas eu creio que o doutor Arthur Chioro vinha fazendo um excelente trabalho no Ministério da Saúde. E aí a gente percebeu que houve uma troca no ministério tão importante quanto o Ministério da Saúde, única e exclusivamente por critérios políticos. Não houve nenhuma contestação. E no final da história não adiantou, porque era para votar no Congresso e tal, não adiantou do mesmo jeito. E a saúde, enfim, vai piorar, sei lá. Talvez venha aí encarando alguns problemas. Então, isso sim que eu acho que a população não admite mais. Eu acho que isso já passou o tempo. Então, o gestor público hoje, ele tem que ocupar os seus espaços, foi eleito, democraticamente eleito, e evidentemente ter aí os seus auxiliares embasados em critérios técnicos, sobretudo técnicos, e que façam que, evidentemente, as máquinas públicas possam seguir um caminho mais objetivo, enfim, e calcados aí em números e situações claras. Muito bem. Secretário, dentro desse contexto de administração, principalmente de pessoal, a contratação de organizações sociais não seria também uma forma de evitar a impactação maior da lei de responsabilidade fiscal, na medida em que aqueles servidores deixam de ser servidores diretos da prefeitura, então não acrescem ao índice lá do índice que é necessário e prudencial. E outra coisa, secretário, você está falando de servidores, há também uma investigação do Ministério Público na prefeitura para apurar contratações de pessoas que recebiam como se fossem autônomos, outros pagos com cheques, enfim, uma coisa que não seria tão direta e muito menos pela Lei 650. Vamos fazer o seguinte, estamos em cima aqui do intervalo, a gente faz uma paradinha, na volta recomeçamos com essa colocação do Heraldo, em cima das OS, para o Fábio Ferraz poder responder e participações de telespectadores aqui com a nossa Rubeni também, em instantes. Muito bem, a gente está de volta na sequência do painel regional e o nosso coronel Sérgio Delbel, que é o secretário de Segurança aqui de Santos, está acompanhando a gente. Um abraço, Delbel. Manda uma mensagem aqui, eu já sabia, já havia cumprimentado, entendeu? Hoje é aniversário do Fábio Ferraz, diz aqui o Delbel. É verdade, Fábio Ferraz, mesmo no aniversário, está aqui cumprindo sua missão com a gente, com a mídia, esclarecendo aqui ao munícipe e ao telespectador. Parabéns, viu, Fábio? Agora ao vivo, felicidades para você. Obrigado por ter vindo aqui, deixado o bolinho para a noite só. Né? Vai pagar o almoço no Vista ao Mar. Vista ao Mar é muito caro, pô. Seu Agostinho, né? Nosso amigo lá, mas é meio caro, pô. O café tudo bem. Mas tem a qualidade, né? Tem a qualidade. Mas a qualidade compensa, né? Bom, está feito aí o registro do aniversário do nosso Fábio Ferraz. O Heraldo tinha deixado uma pergunta para este terceiro e último bloco aqui do painel para o Fábio responder com relação às terceirizações, não é? Se as contratações de OS também não visa não impactar a folha da prefeitura na questão da lei de responsabilidade fiscal e as contratações terceirizadas pela prefeitura, com pagamento com recibo, com chequinhos, enfim, essas questões todas. Bom, primeiro, deixar um abraço aqui para o meu colega Sérgio Delbel, que me dedurou aqui, mas de qualquer forma, um grande abraço para o Delbel. Olha, são dois temas, né? O primeiro das organizações sociais, eu acho que é sempre muito importante ser muito claro, muito transparente. As organizações sociais são simplesmente mais uma ferramenta colocada para o gestor público poder trabalhar. Não é a organização social que vai resolver todos os problemas da administração pública brasileira, como também não é um instrumento que deve ser desprezado. Então, qual que é a postura que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa vem adotando na cidade de Santos? Especificamente em alguns setores, nós temos aí a questão da publicização sendo realizada, ou seja, a contratação de organizações sociais. O método é simples, é um contrato de gestão em que você pactua metas objetivas, claras e que permite com que algumas dificuldades enfrentadas na formatação usual da administração pública sejam mais ágeis, ou seja, que você consiga ter maior agilidade e, porventura, maior qualidade na entrega dos serviços à população. Então, esse é o método adotado aí através desse contrato de gestão. Então, a prefeitura contrata e uma organização social faz a gestão compartilhada, permitindo inclusive que alguns funcionários públicos também trabalhem nesses equipamentos. Já começamos aí com a UPA Central, claro, com algumas dificuldades, eu acho que é um equipamento maravilhoso, muito bom, foi aí uma grande parceria
realizada junto à Fundação Lusíada, que foi entregue à população e que hoje é administrado por uma organização social. É natural que quando você tem a entrega de um equipamento desse porte, você tem uma demanda muito maior, automática, inclusive uma demanda regional aumentada. Então, você vai ter alguns problemas, mas creio que a metodologia desse contrato de gestão está sendo um fator que está colaborando para que a gente possa melhorar a entrega dos serviços à população, e esse caminho se seguirá agora com a entrega do complexo hospitalar dos estivadores, que também realizaremos aí um chamamento público, e uma vez consagrado o chamamento público dentro de uma concorrência pública, teremos aí uma organização social parceira que tocará esse importantíssimo equipamento, que aí terá aí a entrega de 224 leitos para a cidade. Portanto, um equipamento de grande dimensão, com grande impacto na saúde de toda a nossa região. Rubeni, a questão... Oi, perdão. Completou? Não, quanto às OS, isso. Eu ia entrar já a questão dos cheques, tá? Pois não. Tudo bem? À vontade. Então, vou tentar ser mais rápido aqui, até para... Não, a gente vai acionar aqui os nossos Mas vamos lá, então... telespectadores, mas você fica à vontade para completar. Claro, então, e o outro tema, nós temos aí a questão dos pagamentos em RPA. O que é o RPA? É um pagamento realizado autônomos. Então, esse também é um instrumento absolutamente legal, que a administração pública se utiliza. Então, eu vou dar um exemplo bem objetivo. A única vez que a Secretaria de Gestão fez essa utilização dessa forma para poder resolver um problema, durante esses 3 anos a nossa secretaria. Tinha lá um prédio, que é o prédio ali do Banco do Brasil, onde boa parte dos serviços da prefeitura estão funcionando efetivamente. Quebrou o elevador do prédio lá, enfim. O pessoal do Banco do Brasil estava tendo dificuldades para resolver, o nosso pessoal da prefeitura também, muito bem. Acharam lá um engenheiro que teria condição de resolver aquele problema rapidamente. E o engenheiro falou, para resolver esse problema eu tenho um valor X que eu vou cobrar, eu vou fazer esse serviço. Muito bem. O que a gente fez? Contrata essa pessoa, não foi necessário fazer um procedimento licitatório para contratar uma empresa, era um valor de R$3.000, se eu não me engano, não me lembro exatamente o valor, R$2.000, e foi pago para essa pessoa para que ela realizasse aquele serviço certo, concreto, objetivo e com o fim naquela situação. É isso que a prefeitura faz com os RPAs em outras secretarias, é verdade, em maior número. Por exemplo, Secretaria de Turismo, tem lá os artistas, quando desenvolve alguma apresentação cultural, musical, enfim, desenvolve as suas atividades e recebem através do RPA. Secretaria de Esportes, a mesma linha, na área esportiva, Secretaria de Serviços Públicos, com os serviços que são realizados à população. Mas não há uma continuidade de pagamento, permitindo aí que se estabeleça uma relação de vínculo entre esses profissionais e a prefeitura. Então, é claro, havendo aí necessidade de qualquer tipo de esclarecimento, não só para os órgãos de imprensa, mas também para os órgãos que nos fiscalizam, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Prefeitura de Santos está aí totalmente aberta para poder prestar qualquer tipo de esclarecimento. Muito bem. Rubeni, participações aí conosco? Várias. O José Roberto da Pompeia pergunta ao Fábio: você acabou de falar que a cidade está passando por momentos difíceis, assim como todo o país. Eu queria saber se, já que está tão difícil, por que a Prefeitura de Santos não começa uma obra antes de terminar outra? Porque começam várias obras simultâneas, como a ciclovia do Canal 4, a ciclovia da Praia, nenhuma é concluída e já começa uma obra nova. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, é bem clara. Como eu disse, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele não tinha outra forma de fazer as grandes intervenções na cidade que não seja a que ele fez, que era buscar recursos. Buscou os recursos são carimbados para cada uma dessas intervenções. Evidentemente, realizamos todos os procedimentos licitatórios após o período eleitoral, o período licitatório, assinamos os contratos e as obras se iniciam. Com a dificuldade de envio de recursos, que eventualmente ocorrem, você tem alguma dificuldade justamente no pagamento para essas empresas que estão prestando esse serviço. Agora, não teria muito cabimento nós aguardarmos a busca desses recursos de forma gradativa, uma vez que a gente demoraria muito tempo para resolver demandas importantes que a população nos traz. Foi colocada aqui, por exemplo, a ciclovia da Zona Noroeste, enfim, outras obras importantes. Então, buscamos o recurso, não vamos perder aquele dinheiro que vem para aquela intervenção. Então, evidentemente que a gente toma as providências para que isso aconteça. Temos dificuldade? Temos dificuldade. Então,
vamos encerrar as obras e eu não tenho dúvida nenhuma. As obras sendo entregues à população, nós teremos aí uma satisfação muito grande por todos os usuários. Perfeito. Mais participações, Beni? Pois não. O Adel da Aparecida pergunta para o Pacilo: por que existe a responsabilidade fiscal, já que ela não é cumprida? Não entendi. Adel. Responsabilidade Adel, fiscal? é. A lei de responsabilidade fiscal, é Eu isso? acho que ele quis dizer isso. Acredito que sim. Adel, eu acho que assim como existe a lei de responsabilidade, existem todas as outras leis que devem ser cumpridas. E nós temos que exigir que elas sejam cumpridas, né? Nós temos que cobrar do Ministério Público, nós temos que cobrar do próprio Judiciário, nós mesmos fazemos algumas intervenções, né? Não adianta ter só a lei, nós precisamos cobrar. E esta cobrança é uma participação direta e objetiva, que é na Câmara, que é na associação, não é? Tem que estar lá, matar alguém é crime, está lá na lei, mas acontece as mortes, né? Então isto é um processo nosso de participação, de educação e de exigência que qualquer um deva cumprir a lei. Não só o gestor público. O gestor público, claro, com maior responsabilidade, porque ele está com a coisa pública, está lá com o dinheiro dos contribuintes, etc. E tem que ver o interesse, não de grupos, tem que ver o interesse de todos nós. Só para não perder o gancho, você falou do judiciário há pouco, e está gerando uma polêmica danada, essa folga, entre aspas, aí, do STF nesta semana, já que não haverá sessão plenária, não é? O que você acha disso, Pacilo? Uma baita crise, uma crise monumental acontecendo, e os nossos ministros do Supremo vão passar batido aí nessa semana. Estarão lá, alguns deles, o Gilmar Mendes, por exemplo, viajou, né? Deu aquela decisão lá impedindo o ex-presidente Lula de assumir a Casa Civil, enfim, fez o seu arrazoado todo e viajou. Mas acho que os outros ministros estão por lá. Mas a sessão plenária, enfim, não se resolve nada, não se decide nada, não se julga nada. Doutorão, eu tenho assim, bastante clareza em relação a isso. Acho que falta uma sensibilidade muito grande, né? Para não dizer que responsabilidade. Agora, isso, desculpe aí os servidores, mas há uma certa facilidade, né, do servidor público de emendar feriados, etc. Tal. Agora, aquele do dia a dia, que depende do emprego ou depende do empreendimento, de investimento, etc., né, na vida privada, a coisa é um pouco diferente. Por isso que eu tenho algumas restrições em algumas prerrogativas que o servidor tem. Porque você não vê isto tão ressaltado como se você vê em outras economias, né? Aliás, onde o Estado é bem menor, o servidor público tem uma relação diferente. Aqui é um pouco meio complicada, do mais simples escalão ao mais alto, é o que nós vemos aí. Eu fico assim bastante triste que não houve sensibilidade desses servidores, pode ter o nome de ministro, etc., mas são servidores, têm o salário pago com nossa contribuição, com os impostos que nós pagamos, que deveriam ter se reunido e feito uma hora extra como qualquer trabalhador faz, né? Como qualquer outro faz. No momento de uma crise profunda. Não, faltou muita sensibilidade. E são pessoas cultas, inteligentes, né? Não deveriam ter se omitido tem longas em relação férias. a isso. Tem 2, 3 férias. Realizações constantes, é uma coisa espantosa, né? Então, o Beni, mais participações com a gente? Sim. Valdomiro Trento pergunta ao Fábio: é praticamente impossível continuar consumindo 50% da arrecadação com folha de pagamento. Pequenos municípios vivem somente com os repasses dos órgãos estaduais e federais. Tudo isso não deveria ser solucionado o mais rápido possível, inclusive com as famosas incorporações salariais, que é o caso da Baixada Santista? Isso é uma polêmica, não? Olha, a leitura desculpa, qual é o nome dele? Desculpa. Valdomiro. Do Valdomiro é correta, veja bem. É evidente que a gente quer, de certa forma, equacionar as folhas de pagamento, como eu disse aqui. Agora, em Santos, especificamente, nós temos um número, como também disse, sustentável, né? Então, isso é importante a gente dizer. Eu penso que o mais importante é a gente trabalhar no quantitativo de servidores, Então, eu vou dar bem rapidamente uma metodologia que a gente começou a adotar já e que já está trazendo resultados. Nós começamos com um processo que buscamos dinheiro no BNDES e conseguimos aí colocar na Prefeitura de Santos uma metodologia de processos digitais, como já acontece, por exemplo, no Poder Judiciário. Então, hoje nós já temos 52 tipos de processos que são
totalmente digitais. Não tem mais o papel, carimba, assina, manda para o próximo, pega o processo, levanta, blá, 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 blá. Bom, resultado disso, já geramos aí cerca de 18 mil processos virtualmente, integralmente virtualmente, e o tempo de resultado desse processo é de 107 horas na média, ou seja, de 11 dias. É um ganho fantástico, de cerca de 40 horas. Por que isso aqui é importante? Porque agora a gente começa uma outra fase, em que a gente gradativamente vai diminuir os funcionários dos órgãos administrativos. Porque se os processos são digitais, eu preciso de menos gente para fazer com que esses processos físicos andassem. Se eu tenho menos gente no setor administrativo, ou seja, aqueles pessoal que está trabalhando para a máquina e não para a cidade, nós teremos condições de diminuir essas pessoas e pagar melhores salários para aqueles que estão para a cidade. Médicos, professores, assistentes sociais, enfim. Então, esse é um processo um pouco moroso, infelizmente. Você não demite funcionário público como se faz na iniciativa privada. Nós temos a estabilidade dos servidores, muito embora a Academia Brasileira, em forma geral, de Administração Pública, já começa a discutir a estabilidade como algo que pode ser flexibilizado, mas ainda isso é uma discussão que vai perdurar algum tempo, mas olha, eu digo que talvez no próximo período eleitoral, presidência da República, a gente não sabe quando vai ser a eleição, né? Mas independente disso, a próxima discussão de presidência da República, eu creio que esse tema, inclusive, entre na agenda, discutir isso. Mas, enfim, resumindo, folha de pagamento se faz de forma modernizando a máquina, então buscar a modernização da máquina para fazer com que a gente tenha menos gente dentro dos órgãos públicos e mais gente prestando serviço à população com melhores salários. Esse é o jeito que, pelo menos, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa entende de se desenvolver a máquina pública. Muito bem, nós estamos encerrando essa edição do Painel Regional. Agradeço muito ao Fábio Ferraz, secretário de Gestão de Santos, pelo comparecimento. Boa festa à noite com bolinho, tá certo? Coca-Cola. Hoje é segunda-feira, não dá para exagerar. Comemorar com as crianças, obrigado, com a família. Obrigado, Doutorão. Obrigado, Heraldo, sempre conosco, o Pacilo também, a Rubeni diariamente acompanhando a sua participação e a nossa produção. E a gente sempre junto com você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, com a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.